versículo 1. Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do pastor? Não, do Senhor. Do Senhor. Não é do pastor da igreja. Ele está trabalhando contra Jesus Cristo antes da salvação dele. E o versículo continua falando: contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Deste caminho é uma referência. Você vai observar na tua Bíblia, essa palavra caminho tem um C maiúsculo. Essa está mostrando o caminho de Jesus Cristo. Não é um caminho comum, não é um caminho do mundo, não é um caminho da religião, da tradição, mas isso é o caminho de Jesus Cristo. Então, e se, a Bíblia diz em versículo 2, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Você entende que ele está atacando a igreja, os irmãos, os santos, os que são discípulos de Jesus Cristo. Então, versículo 5. Versículo 5. Depois ele estava indo para Damasco, a luz brilhou, e essa luz foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo perguntou, vamos ler versículo 4. Vamos ler versículo 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegui? Se você é crente hoje de manhã, e se você sofrer por tua fé, pessoas não estão atacando você próprio, mas eles estão atacando Jesus Cristo. E ele falou todas as vezes que Saulo atacou a igreja, matou os irmãos, levou preso os homens e mulheres da igreja, machucou vários crentes ao torno da cidade de Jerusalém e outras cidades. Jesus Cristo disse que ele está atacando Cristo mesmo. E em versículo 5, e ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso não é pergunta, mas ele está falando diretamente uma declaração por Saulo hoje de manhã. E eu gostaria de levar essa ideia: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E nós vamos usar essa ideia e mostrar o que está acontecendo na vida de Saulo, ou a vida de Paulo, antes de salvação dele, que mostrou a fé dos crentes que está visto no céu nesse dia. É interessante como Paulo estava indo no caminho de Damasco nesse dia. Ele serviu religião. Ele é um homem de Judá. Ele serviu uma religião. Ele estava bem religioso. Mas eu quero vocês entenderem. Dentro do contexto da Bíblia, a palavra religião não foi usada em um contexto bom. Só uma, duas vezes que essa palavra está bom. Mas quando você encontrar pessoas hoje e eles dizem, sou religioso, normalmente eles têm coisa que eles seguem que é mais do que a palavra de Deus, ou mais do que Jesus Cristo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu já perguntei 1.000 pessoas ao torno do mundo, ou mais, eu não sei quantas pessoas, mas já perguntei muitas pessoas, se você morresse agora, vai entrar no céu. E muitos falaram, eu fui batizado. Eu gostaria de falar, isso é religião, isso não é salvação. Porque batismo nunca está me ensinado para ser uma entrada no céu. Batismo não faz isso, não cura do problema do pecado. Então, eu perguntei 1.000 pessoas, se você morresse agora, vai entrar no céu. Eles me disseram, eu sou membro da igreja, mas isso não foi pergunta, não foi resposta da pergunta. Eu perguntei outros, e eles me disseram, meu pai, ou minha mãe, é pastora da igreja, mas isso não dá entrada do céu.
Eu vi tantas pessoas que dizem, eu sou um homem bom, bonzinho. Eu ajudo pessoas com caridade na rua. Eu alimentei todos os cachorros e gatos na rua. Eu não machuquei nenhuma pessoa no mundo. Eu sou uma boa pessoa, mas isso não é a pergunta, a resposta da pergunta. Isso são as coisas religiosas. E tem pessoas que gostam de falar a atividade e a vida deles, dentro da vida deles, como eles estão tentando servir Deus sem Cristo. Isso é interessante. Você pode servir Deus. Vamos olhar mais desse homem aqui. Ele está servindo o Deus de judaísmo, mas ele não está servindo Cristo. Em verdade, ele está atacando Deus. Mas através do trabalho dele, Jesus Cristo falou, não perguntou. Isso não é pergunta. Ele falou no fim do versículo 5, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra recalcitrar é uma maneira de resistir, uma maneira de rejeitar. Nós estávamos em Soledade, quarta-feira à noite, e depois da mensagem, um homem estava visitando. E eu perguntei a ele, se morresse agora, vai entrar no céu? Ele disse, eu vou entrar no céu. E nós perguntamos depois, mas se você mata um homem agora, vai entrar no céu? Ele disse, não, vou chegar no inferno. E eu falei, isso é religião. Você está esperando por todo o teu trabalho para levar você para o céu e não está confiando totalmente em Deus. Mas quando nós falamos que ele não tem salvação da Bíblia, ele estava resistindo. A rosto está quase choque, quase... Ele não gosta dessa ideia. E ele está buscando maneira de escapar dessa situação. E nós estamos falando com todo o amor de Deus, todo o amor de Cristo, que ele entender que ele não pode fazer nada para manter ou receber salvação. Somente é Cristo, amém? Somente Cristo é o único suficiente Salvador no mundo. Não existe outro caminho. Mas Deus falou por Saulo nesse dia, duro é para ti recalcitrar contra, e ele está resistindo. E o que você entender, até nesse dia, não tem prova até agora que Saulo está resistindo, rejeitando, tentando fugir ao nome de Cristo até agora. Ele estava servindo a religião bem forte, um homem, um jovem, fariseu, mas ele em tudo, dentro do coração, ele está, esse nome de Cristo, eu não sei, ele está buscando maneira para rejeitar ele, mas não foi fácil por ele. Eu lembrei, em minha vida, 34 anos atrás, pela primeira vez em minha vida, eu entendi que eu necessito de Cristo como Salvador, vou entrar no inferno para a eternidade. E por um mês, eu via jovens sentados atrás lá, aqui na igreja. Eu estava sentado com os jovens lá, e nós gostávamos de falar, nós gostávamos de brincar, nós gostávamos de desenhar e escrever as coisas no papel. E eu estava tentando fugir a mensagem do pastor. E cada vez ele está pregando Cristo é Salvador. Você necessita Cristo como Salvador. Necessário nascer de novo. E dentro de meu coração está batendo muito. E eu estava tentando. Eu não sei. Finalmente, depois de um mês, abandonei tudo isso e aceitei Cristo como Salvador. Mas nenhuma pessoa estava vindo o que está acontecendo dentro de mim. Eles pensam, ele está dentro da igreja e tudo está normal. Não. Deus viu o que está acontecendo dentro de mim. Deus viu como o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. E Jesus falou por Saulo nesse dia, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso é interessante. Essa ideia de aguilhões está usada muito nas chácaras, no sítio. Eles têm animais lá, animal, vaca, cordeiro, qualquer animal, e eles estão tentando
dirigir ele, como esse vara, se eu posso usar essa ideia. Normalmente vai ter um ponte que é afiado e quando toca, o animal não gosta, ele está dirigindo de uma maneira ou outra. Você sabe, às vezes o cordeiro quer ir esquerda, você quer ir direita, e você bate o lado esquerdo para guiar ele na outra direção. E a ideia aqui é que Saulo, antes da salvação, um homem religioso, ele está resistindo todas as coisas de Deus. E o Espírito Santo, Deus está tentando dirigir a vida dele. Tentando mostrar a importância de receber Cristo como Salvador. E ele está resistindo tudo isso. E você entende? Quando um ponte da vara está afiada, isso não é confortável. Isso não é com muita alegria. O animal, às vezes, que vocês imaginar, às vezes quando você bate o animal para dirigir ele de volta para a casa ou um lugar específico na terra, no sítio, eles não gostam. E eles às vezes açoitam, resistindo. Mas a ideia aqui eu vou tentar fazer um pouco mais bonita. Mas Paulo estava resistindo e cada vez que uma pessoa falou Jesus Cristo, eu não gosto. Ele fez isso fora do corpo, não, mas dentro do corpo. Ele está resistindo e você pode imaginar. Cristo disse, você está resistindo, rejeitando e negando tudo e eu estava dirigindo tua vida para receber Cristo como Salvador. E cada vez ele ouvia o nome de Jesus Cristo. Eu não gosto desse nome, eu odeio esse nome. Ele é um profeta falso, ele é um homem falso, ele não é filho de Deus. E ele estava lá e finalmente Jesus Cristo chegou lá e disse, eu sou Jesus. E ele não pode falar nada mais. Ele não pode resistir nada mais. Eu lembrei, quando eu entendi, eu já falei, mas quando eu entendi, Jesus Cristo não é um homem bom que morreu na cruz, mas ele é o único Filho de Deus que morreu por meus pecados. E eu preciso receber ele se eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu preciso receber ele se eu quero ter salvação. Eu preciso ele se eu quero entrar no céu. E eu não posso resistir, eu não posso continuar em religião. Mas essa é a ideia que nós usamos com os animais. Às vezes com crianças também. Não, estou brincando. Mas pode imaginar, isso foi a ideia que ele está usando por Saulo nesse dia. Mas Deus tem um vara no céu e ele está batendo a pessoa. Será fácil se essa pessoa bate a pessoa? Você não quer receber Cristo, Deus tem um vara para você. Ok, vou ser salvo. Mas não, isso não é isso. Mas Deus teve uma coisa que ele está tentando dirigir Saulo. Mas eu quero que vocês entenderem o que Deus está usando. Se vocês têm todas as Bíblias, olha para Gálatas, capítulo 1. E nós guardamos teu espaço aqui em Atos, nós vamos voltar para Atos também. Em Gálatas, capítulo 1. Versículo 11. Isso é incrível. Quando esse homem religioso está rejeitando, resistindo a Jesus Cristo, Paulo falou em versículo 11, Gálatas 1, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebe nem aprende de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste
Quando Cristo chegou na vida fisicamente como a luz dentro da vida de Paulo, ele falou aqui em versículo 13, já o vistes. Qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Então, ele já tem esse trabalho que está atacando a igreja, mas o evangelho já apresentado também por ele quando ele entrou na igreja, que vocês imaginaram, o trabalho dele. Ele recebeu cartas dos sumos sacerdotes, dos fariseus, ele está indo com religião para levar eles presos, mas o trabalho maior dele é entrar na igreja e para encontrar pessoas por eles negar o nome de Cristo. E ele encontrou, chegou, e quando eles não negaram, nem rejeitaram o Salvador deles, eles estão falando, Cristo é meu Salvador. Nós vimos um grupo de pessoas que não creram hoje de manhã na rua, que Cristo é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que Ele é o único Salvador. Mas eles precisam ouvir que Cristo é o Salvador. E Paulo entrou na igreja, atacando a igreja, e ele ouviu, Cristo é meu Salvador. Talvez algumas já denunciaram, rejeitando que Cristo salvou a vida dele, mas a maior parte está falando, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E ele está trabalhando, ouvindo, como ele está atacando e ouvindo a testemunha. Talvez ele entrou da igreja, eles estão cantando, nome bom, doce a fé. E eles estão cantando as coisas de Jesus Cristo. E mais uma vez, ele ouviu o nome de Jesus Cristo. Volta para Atos capítulo 8, por favor. Atos capítulo 8. Em Atos 7, você pode ler a testemunha e a morte de Estevão. Mas em Atos 8, depois da morte dele, que você entender o que está acontecendo aqui. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Isso é Estevão. Consentiu na morte dele. Se você entende isso, ele é um homem jovem com autoridade. Ele gosta de deixar as mãos fisicamente, literalmente limpo. Mas ele está encorajando o povo, a multidão. Mata ele. Joga mais uma pedra. Mata ele. Deixa ele mata. Ele já ouviu. Ele estava lá quando Estevão está pregando Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E ele está com raiva por causa da religião dele. E diz, finalmente, mata ele. Ele está encorajando, ele está dirigindo, ele está guiando essa multidão nesse dia para matar esse crente nesse dia. E a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia um grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ele já matou a primeira crente nesse dia em Jerusalém e ele continuou entrando na igreja, entrando na casa, e a Bíblia diz, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos que estão em Jerusalém. Então, ele está entrando a casa, ele levou homens, mulheres, crianças, jovens para preso, ele atacou, machucou e matou algumas deles. E cada vez ele entrou. Se eles falam, Jesus não me salvar, ele vai deixar eles viver. Mas se eles falam, Jesus Cristo não é meu Salvador, ele vai deixar ele em casa, não vai levar ele preso. Se eles falam, Jesus Cristo não é meu Salvador, ele não vai machucar ninguém. Mas eles não negaram Cristo como Salvador. E eles estão, eu creio, eu sou pastor. Isso é um chamado de Deus para a minha vida. Mas Deus chamou todos os crentes para ser pregadores no mundo.
para anunciar Cristo em toda a terra. E você simplesmente pode falar com os vizinhos, os amigos, a família, que Cristo me salvou. E cada vez ele entrou, tem muitas pessoas que não negaram, que estão muito gratos, que estão com muita alegria, que eles têm todos os pecados perdoados, e ele machucou algumas, matou algumas e levou as outras para preso. E ele está ouvindo: Cristo me salvou, Cristo me salvou, Cristo me salvou. E até finalmente Estevão, ele está cheio de ouvir: Cristo é meu Salvador, e ele encorajou a multidão a matar esse homem. Olha para Atos, capítulo 26. Versículo 9. Atos, capítulo 26. É interessante, eu li um livro o mês passado, e esse autor, F.B. Myers, disse que uma história que está repetida mais, a segunda história repetida mais na Bíblia é a salvação do Saulo. Foi mais escrito sobre a salvação de quase qualquer outra história. Só a crucificação de Cristo está escrito mais. Mas essa é a segunda história mencionada mais na Bíblia. Em versículo 9, Atos 26, versículo 9. Paulo está falando aqui para o rei Agripa: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Nós não podemos imaginar exatamente o que é muitos atos, mas isso é contra Jesus Cristo. Eu tenho 6 filhos, e às vezes, quando eles têm raiva comigo, eles têm atos contra o filho que não é bom. Eles reagem mal finalmente eles passaram essa atitude, mas eles estão adultos. Mas quando eles estão bem novo, mais cedo dos anos deles, eu falei bem forte por eles, eles voltam para a quarta e batem todos os irmãos e irmãs por causa eles têm raiva. Isso é a ideia aqui que ele está falando. Ele fez muitos atos contra o nome de Jesus Nazareno. Em versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Você imaginar, religião não deixa pessoas vivendo. Religião vai matar pessoas fisicamente e espiritualmente. E ele está falando: mata tudo eles. Mata tudo eles. Ele está tentando tirar o nome de Cristo no mundo. E versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Me desculpa. Os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, você entendeu que ele está trabalhando contra o nome de Cristo, contra a igreja, contra os irmãos. E um homem, Estevão, já morreu pela fé dele. Pela fé dele. E ele morreu porque ele não quer negar o nome de Cristo. E ele morreu falando por todo mundo: Cristo me salvou. E quando você chegar de volta por Atos 9, em versículo 5, Cristo falou. Se eu posso usar outras palavras, é fácil por você rejeitar o que estou fazendo em tua vida. É fácil por você rejeitar Cristo em tudo isso. É fácil por você entender. Tem homens e mulheres que estão prontos para morrer
por Cristo, que não vão rejeitar Cristo. Isso é fácil. Deus está dirigindo a vida dele para receber Cristo como Salvador. E a verdade é Deus quer que todo mundo receber Cristo como Salvador. Deus não quer que ninguém morrer e entrar no inferno. E finalmente, depois disso, ele recebeu Cristo como Salvador. Quando você considerar o primeiro homem, Estevão, que morreu, ele continuou com fé até a morte e, no fim, ele está olhando diretamente no céu. A fé dele está lá. E quando ele morreu, Cristo estava do lado do Pai. E Cristo está em pé para receber Estevão no céu, por causa da fé dele. Isso é interessante. Mas eu quero vocês imaginar uma ideia. Paulo recebeu Cristo. Paulo continuou, foi batizado depois da salvação dele, foi treinado, continuando dentro da igreja, ele está fiel como igreja, mas eu quero vocês imaginar o primeiro dia que ele entrou na igreja. Vocês têm muitas prisões aqui nessa cidade, ou alguma prisão perto aqui? Quer vocês imaginar o homem pior, péssimo, dentro da prisão aqui? Nós vamos convidar ele para a igreja e fica aqui dentro da igreja. Quem quer convidar ele? Só uma. Só uma pessoa. Não é por causa nós não queremos que ele receba Cristo, é por causa nós não sabemos o que ele vai fazer quando ele chegar aqui, amém? Isso é nosso cuidadoso, nervoso, tímido, que nós temos para um homem. Mas Paulo era um homem mesmo que machucou, matou e atacou várias pessoas. Quem quer convidar essa pessoa para casa? Ninguém. Mas o primeiro dia, ele entrou na igreja. Pessoas estão olhando por ele. Ele levou preso minha família. Ele matou meu amigo. Ele machucou nosso vizinho. A outra igreja está destruída por causa desse homem. E ele está dentro da igreja falando, por causa de vocês, eu estou salvo. Por causa de vocês, eu estou salvo. E eles continuaram na fé. E Deus usou a fé deles. Quando você canta dentro da igreja, quando você chegar na igreja para cantar com tudo a voz. Às vezes nós abrimos nossos janelas e portas. E eu falei para nossa escola mental, escola dominical, canta alto por todos os dias para ouvir tua voz e ouvir o nome de Cristo. Mas quando ele está entrando na igreja, ele ouvia os cânticos. Quando ele entrou nas igrejas, ele ouvia as orações. Quando ele entrou nas igrejas, ele ouvia pregações. E ele atacou, mas tudo eles estão falando, Jesus Cristo, meu Salvador. Jesus Cristo, meu Salvador. E finalmente ele entrou e disse a mesma coisa. Cristo me salvou por causa de vocês. Incrível. E ele, quando ele recebeu Cristo em Atos 9, em Atos 23, ele repetiu isso. Eu ataquei a igreja. Machuquei, levei preso na igreja. Mas hoje sou salvo por causa deles. Em Atos 26, ele falou de novo. Ataquei a igreja, matei, machuquei. Tudo isso contrário a Jesus Cristo, contrário à igreja. Mas eu estou salvo por causa deles. Em Gálatas, ele falou. Eu ataquei muito da igreja, a nome contra Jesus Cristo. Em Filipenses, capítulo 1, ele repetiu a testemunho dele. Tudo que ele fez contrário à igreja, mas hoje ele é dentro da igreja, dos santos que recebe Cristo como Salvador. Por causa tem irmãos que estão falando, anunciando que Deus usou a testemunha deles, a vida deles para guiar e para dirigir a vida de Paulo para receber Cristo como Salvador. E como a vida deles, a fé deles está vista no céu para salvar o homem pior que matou bastante. Mas essa ideia não para aqui. Nós não sabemos quantas pessoas receberam Cristo por causa da vida do Paulo e Saulo. Por causa dos irmãos, por causa dos
das igrejas, por causa deles que sofreram. Paulo foi salvo e ele continuou mostrando Jesus Cristo por todo mundo. Eu gostaria de falar, Deus pode usar tua fé também. Deus pode usar você para evangelizar nesse bairro, para evangelizar nosso estado, para evangelizar nosso país, para evangelizar o mundo inteiro. E o mundo precisa ouvir tua voz que Cristo é o Salvador. E eu quero vocês imaginar, se você pode ajudar com o evangelismo no mundo, o evangelismo com o nome de Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador do mundo, você vai ajudar outros a receber Cristo como Salvador. E eles vão encontrar vocês no céu. Isso é incrível. Tua fé será vista no céu. Eu não sou dono da terra. Eu não sou dono da casa. Tudo que nós temos está dentro do ministério. Eu não sou um homem rico. Mas eu estou buscando almas para levar para o céu. Porque isso é importante, que nós temos isso no céu, mais do que dinheiro que nós não podemos levar conosco. E quando Paulo, quer vocês imaginar isso? Quando Paulo morreu, talvez um crente chegou para ele e disse, eu era membro da igreja de Éfeso. E obrigado pelo teu serviço, que me mostrou porque eu preciso Cristo como Salvador. No fim da vida dele, quando ele morreu e entrou no céu, talvez outros chegaram por ele e disse, obrigado, eu sou salvo por causa de você. Mas eu quero você lembrar um homem também, que nós mencionamos no início. Estevão, que Paulo matou. Que Paulo organizou todas as coisas para eles matar esse homem. Ele chegou por Paulo e não falou, obrigado pelo teu serviço. Ele falou, obrigado, porque você recebeu Cristo. Pode imaginar isso? Ele matou esse homem. E outros crentes que ele matou está olhando para Paulo com alegria que ele recebeu Cristo, com alegria que ele não está continuando matando a igreja, machucando a igreja, mas ele é um servo de Deus, um santo também, um crente que está anunciando Cristo, e por causa disso, a fé deles está vista no céu hoje, a fé de Estevão, a fé de outros irmãos da igreja, a fé de várias pessoas em várias cidades, eles estão no céu, e quando Paulo entrou no céu, a fé deles foi revelada para todo o céu, que eles continuaram com fé, continuaram anunciando Cristo é o Salvador do mundo, e Paulo recebeu Cristo por causa da vida deles. É importante para entender, Deus quer usar vocês agora, para mostrar ao mundo Cristo é o Salvador. E Ele vai fazer isso primeiramente na tua salvação. Se você não é salvo, se você não tem a certeza da tua salvação, se você não conhece Cristo como Salvador, você não vai ter fé, não pode ter fé. A fé não existe na tua vida. Mas quando você receber Cristo como Salvador, você pode mostrar ao mundo inteiro como Cristo pode salvar um pecador. E depois disso, você pode levar mais pessoas para o céu. Mais pessoas que são perdoadas de Deus. Mais pessoas que têm esse relacionamento, que são parte da família de Deus. E nós precisamos entender a vida dos irmãos dentro da igreja. Deus usou para dirigir Paulo. Mas Deus está usando tua fé para dirigir pessoas no mundo? Ou você não tem fé hoje de manhã? Deus está usando essa ideia com tua salvação. Como Cristo te salvou. Deus está usando isso para salvar pessoas aqui em Brasil, pessoas lá em China, pessoas lá em Estados Unidos, pessoas lá em Rússia e qualquer outro país do mundo. Deus está usando tua fé por isso. Senão, Deus quer usar tua fé também. E isso é incrível. Tua fé pode ser visto no céu, hoje, amanhã ou quando nós chegamos lá.
Vai ser um dia glorioso. Eu não conheço o pastor Túlio muito tempo. Fique bem, pastor. Eu não conheço ele muito. Só desde o ano passado. Mas vamos voltar para Rondônia. Se nosso avião caiu, e minha esposa e eu, nós morremos. Vou esperar no céu por ele. Eu quero vocês imaginar, no dia que ele chegar, nós vamos dar um abraço, um com o outro. Bem-vindo para o céu. E tem outros que vão falar. Pode sentar. Bem-vindo para o céu. Tem outros. Nós temos uma filha que morreu 22 anos atrás, com 10 meses. Nós temos essa segurança que ela está no céu hoje, que vai mostrar quem é nosso Salvador. Isso vai ser um dia glorioso. Quando nós encontramos outras lá no céu. Mas muitos crentes hoje faltam de servir Deus, faltam a fé que é necessário para mudar o mundo. Por favor, Deus colocou uma igreja aqui, nesse bairro, para levantar a palavra de Deus, para mostrar ao mundo inteiro como você pode ser salvo. E se você não tem isso, recebe Cristo como Salvador agora. E depois disso, levanta o nome de Cristo, anunciando por todo mundo, começando aqui na tua rua, até aos confins da terra, anunciando que Cristo é o Salvador. E vocês vão ter fé, visto lá no céu, esperando por você, lá no céu, com crentes que estão esperando por você. Isso vai ser um dia incrível para imaginar. Se vocês têm fé para evangelizar o mundo, tem pessoas que nós não sabemos, no outro lado do mundo, que vão receber por causa vão receber Cristo por causa da nossa fé. Isso é a mensagem. Tua fé será vista no céu agora, ou amanhã, ou no futuro. Mas a resposta é tua. Como você vai ter fé para mandar missões, o evangelho ao todo do mundo?